Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero pedir a gentileza dos irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 a 5. Amém, igreja? Diz a palavra do Senhor. E sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas com o pé tinham dado sobre Ziclague, e tinha ferido Ziclague, e tinham posto fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela. Porém, ninguém mataram, nem pequeno, nem grande, somente levaram consigo, e foram pelo caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E as mulheres e seus filhos e as suas filhas foram levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que nele não houvesse mais o que chorar. Amém? Pode assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos. Vou trazer uma palavra nesse capítulo 30, né, de 1 Samuel, mas eu quero compartilhar aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, alguns versículos, capítulo 15, o verso 3, que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus disse que Deus deu uma incumbência para Saul. No meio daqueles povos, amalequita, disse para ele: olha, vai ali no meio daquele povo pecador, destrói todos aqueles povos e não lhe perdoe, não perdoe nada, desde o menor, desde o maior até o menor, desde as vacas, ovelhas e tudo, né? Não perdoa nada. E a Bíblia diz que nos relata que Saul foi mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor tem o rejeitado, né? Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz no versículo 4, né? E Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá, e pôs no vale uma emboscada. A Bíblia disse que aquele homem, irmãos, né, saiu sem a direção de Deus, porque nós, quando estamos na direção de Deus, as coisas fluem na nossa vida, na vida da nossa família. Mas uma coisa eu quero dizer para a igreja nesta noite: nós não podemos fazer coisa precipitada e nem fazer algo fora da presença do Senhor. A Bíblia disse que ele, chegando ali, ele exterminou um pouco daquele povo, e outros combinaram com ele, né? E pegou o rei, que era o rei Agag, né? O rei daquele povo dos amalequitas, e trouxeram. E a Bíblia disse que ali ele cresceu o olho, e ele viu algo ali que não pertencia a ele, e pegou tudo o melhor das ovelhas, o melhor das vacas, e trouxeram embora, né? E aí Samuel chegou perante ele, ele disse: fiz conforme a palavra do Senhor. Mas nada, irmão, fica encoberto na presença de Deus. Eu quero te dizer nesta noite. A Bíblia disse que Samuel olhou para ele e disse: e que balido de ovelha, que mugido de vaca é isso, né? Aí, irmãos, a palavra do rei já caiu por terra. E a Bíblia diz que Deus, naquele momento, Deus o rejeitou, porque foi mal aos olhos do Senhor. E é tão difícil, irmãos, como nós. Eu não sei se tem alguém que já foi rejeitado por algum motivo, por alguma coisa, mas a rejeição dói. A rejeição é que mexe, né, irmãos? Machuca. E a Bíblia diz que ele foi rejeitado por esse motivo. Mas eu quero dizer para você nesta noite: nada é insubstituível. Deus, quando ele tira alguém do trono, ele já está preparando outro melhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus agora dá uma incumbência, né, para o profeta Samuel, e disse para ele: olha, eu tenho, agora você pega o vaso de azeite e vai lá no meio da família de Jessé, que lá tem me provido a rei. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia disse que agora o profeta Samuel sai,
quando ele sai, ele encontra alguns anciões. A Bíblia diz que aqueles anciões saíram, pastor, tremendo e com temor e tremor, porque o profeta não saía, irmãos, à toa. Quando ele saía, era uma incumbência que ele tinha para fazer, que era um grande homem de Deus. E a Bíblia nos relata que ele, chegando ali na casa de Jessé, né, diz que viu um dos filhos de Jessé, dos maiores, né, certamente está aos olhos do Senhor, mas a Bíblia disse que naquele momento ele foi rejeitado também. Deus disse para ele: eu não vejo como eu vejo o homem veio pela sua estatura, pelo seu tamanho, mas Deus olha o coração. Não sei a maneira que você entrou nesta noite, não sei o que você precisa, o que você deseja, mas Deus está sondando o seu coração nesta noite. Eu quero te dizer, meu irmão, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer nesta noite que as promessas de Deus, ela não é infalível na tua vida. Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Basta ficar na presença do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz no livro de Números 23 e 19 que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu, descansa na presença do Senhor Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, a palavra de Deus diz que Jessé passa o primeiro filho, não é. Passa o segundo filho, também foi rejeitado. Passa o segundo, terceiro, chega o sétimo filho. Aí Samuel olha para ele e diz: viu, acabaram todos os seus mancebos? Ele disse: não, tem um menor, e o menor está no campo. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, irmão, você chegou aqui e disse: eu sou menor na casa, mas Deus quer te fazer grande nesta noite, amém? Deus quer te usar, irmão, como canal de bênção. Que a Bíblia, para Deus não tem maior, não tem menor. Nós somos todos na mesma posição. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus disse que chama Jessé. Jessé pede para chamar o filho, o menor que estava no campo. Eu não sei o que ele estava, a Bíblia relata que ele estava cuidando de ovelha. Pode ser que tinha ovelha, pastor, cheia de carrapicho, algumas que eram aleijadas, mas a função de pastor é cuidar. O pastor já falou que é zelar, é dar carinho. Bendito seja o nome do Senhor. E ele estava ali, e Deus estava vendo, irmão. Deus já te escolheu. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero te dizer nesta noite: aquilo que Deus colocou na tua mão, não despreze por nada. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que Deus colocou, o inimigo não tem poder para tocar. Bendito seja o nome do Senhor. Poderia ter escolhido um dos maiores, dos irmãos maiores. Não, mas Deus quis aquele lá. A Bíblia diz que agora chama, né? A Bíblia diz que naquele momento chama o menor. E o menor era Davi. Davi veio, eles disseram: olha, enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar na mesa. Bendito seja o nome do Senhor. Quero dizer nesta noite: Deus está preparando algo para você, e o inimigo não vai sentar no antes que você senta. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora Samuel chega com azeite perante todos os irmãos de Davi e coloca sobre a cabeça dele ungindo, derramando óleo sobre a cabeça dele. Imediatamente a palavra de Deus diz que o Espírito Santo apoderou sobre a vida de Davi. Bendito seja o nome do Senhor. E um espírito da parte do mal agora acompanha Saul. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós buscamos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, é tudo algo de bom. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. E a Bíblia disse que agora, quando Davi recebe aquela unção, a fúria entra no coração de Saul. E Saul agora começa a perseguir a Davi. Bendito seja o nome do Senhor. Agora Davi, que é ungido a rei, que está no conforto, que tem o seu conforto, Davi começa a fugir de Saul. Bendito seja o nome do Senhor, escondendo em caverna, escondendo, né, irmãos, alguns lugares que Saul talvez não achasse. Mas antes disso, a experiência que ele teve, né, irmãos, ali a Bíblia fala que assim como ele começou o seu ministério, a Bíblia disse que vinha um urso, ele pegou, para ele foi nada, né, pastor? Foi lá, tirou da boca a ovelha e acabou com a vida daquele urso, né? Pegou o leão da mesma forma. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala também, relata que ele também, né, derrotou o gigante, né? Então, irmãos, ele estava cheio do poder de Deus, ele estava cheio da unção de Deus. E quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, não há barreira, não há tribulação, não há inferno que levanta contra ele que não cai por terra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Aleluia, Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Agora, irmãos, a Bíblia disse que Davi se sente ameaçado. Aí ele chega no príncipe dos filisteus e arruma uma amizade com ele.
E a Bíblia diz que ele pede um lugar para se esconder e fica por um período mais ou menos de 1 ano e pouco, se não foge da memória, né, pastor, escondido ali, bendito seja o nome do Senhor. Mas Davi e aqueles homens saíram à batalha. Quando ele sai à guerra, a Bíblia diz que ele sai com seus milhares, né, de soldados, e Davi foi na retaguarda com seus homens, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, dando suporte. Mas aí o príncipe dos filisteus olhou e disse assim para ele: olha, não é bom que esse hebreu venha junto conosco, não. Não é esse que respondia com umas danças dizendo que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Aí a Bíblia diz que pede Davi para voltar. Agora eu vou entrar na palavra que nós lemos, irmão, capítulo 30 de 1 Samuel. A Bíblia diz que ele volta. Quando ele volta, né, para a cidade de Ziclag, a palavra de Deus disse que os homens já tinham entrado na cidade e já tinham saqueado, colocado fogo, levado as mulheres, as crianças, os meninos, tudo cativo, porém não matou nada. Imagine, irmãos, nós saímos da nossa casa e nós chegar, nós vemos uma derrota. Que tristeza, que amargura. A Bíblia disse que ele chorava, que, né, chegou o ponto de não ter mais o que chorar. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus diz que o choro ela pode durar uma noite, mas a alegria ela vem durar um ano. Eu não sei que maneira que você entrou nesta noite. Não sei se você tem chorado pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, mas é certo de uma coisa: aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Aleluia, Jesus. E o verso 3 diz assim, irmãos: e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas foram levados cativo. Imagine, irmãos, a gente vê aquela história daquela viúva lá, né? Que a esposa dela faleceu, ela ficou viúva. A Bíblia diz que ela ficou numa situação difícil. E muitas vezes a gente pensa que está tudo acabado, né? A Bíblia fala que ela estava ali e alguém chega, os credores, né? E vinha para levar seus filhos para ser escravo. E não foi diferente, aqui foi a mesma forma, só que foi um pouco mais além. Foi destruída a cidade, foi colocado fogo, foi levado as pessoas cativas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia disse que aquela mulher declarou que ela não tinha nada naquele momento, né? Mas o profeta profetizou sobre a vida dela, que ela disse que só tinha um pouquinho de azeite, né? E Deus usou o profeta e profetizou sobre a vida dela, pediu para que trouxesse vasos e mais vasos vazios e vasos emprestados, que não fosse pouco. E Deus supriu a necessidade daquela mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite eu não sei o que Deus quer acrescentar na tua vida, mas você sabe que Deus tem algo especial na sua vida, né? Da mesma forma nós vemos na vida de Ezequias, um homem sincero perante a Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus manda o profeta lá e fala: prepara, né? Põe a tua casa em ordem que tu morrerás. A Bíblia diz que ele virou para a parede, chorou amargamente, orou, dizendo: Deus, eu sempre fui íntegro à tua palavra, sempre fui fiel a ti. A Bíblia diz que no mesmo momento o profeta voltou lá e diz: olha, o Senhor ouviu a tua oração e este vai acrescentar mais 15 anos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Eunã, Jeremitas, Abigail e a mulher de Nabal. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava e apedrejava, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi todavia esforçou no Senhor Deus. Então, irmãos, a diferença é essa. Por mais que você passe dificuldade, por mais que as afrontas levantem contra a tua vida, por mais que você quer saber o porquê disso, o porquê daquilo, mas sabe de uma coisa: Davi estava no mesmo processo. Davi estava passando uma amargura, algo que estava entristecendo o seu coração. Mas tem uma coisa: Davi sempre esforçou no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala aqui no livro de Isaías 64, verso 4, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, né, são as coisas que Deus preparou. Deixa eu ler certinho aqui, irmãos. Porque esse aqui, irmãos: desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido ouviu, nem com os olhos se apercebeu,
um Deus além de ti que trabalha pela vida daquele que nele espera. Amém? Deus trabalha pela vida daquele que nele espera. Davi estava esperando uma solução. Davi estava no momento de angústia. Só Deus podia resolver a situação de Davi. E quantos de nós, às vezes, estamos achando que está tudo acabado? Às vezes chega alguém, você vai, conversa com a pessoa pensando que ele vai te dar uma palavra de conforto, vai te encorajar e falar: irmãos, eu já passei por situação, às vezes pior. E às vezes você se acha no fundo do poço. Mas eu quero te dizer ainda que alguém fala para você, você está no fundo do poço. Olha, poço não tem porta, né, pastor? A saída é para cima. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que você esteja lá no fundo do poço, você vai olhar para cima e vai ver uma luz que é Deus que está iluminando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, às vezes nós queremos as coisas para hoje. Nós queremos que Deus resolva hoje. Nós perguntamos por quê, para quê, o que aconteceu. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 13, né, que Jesus pega a sua toalha e começa, banhar os pés dos discípulos. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro falou: olha, eu só deixo lavar se for os pés, mão e a cabeça. Jesus disse: olha, é só a cabeça, né? Bendito seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, ele disse assim: muitos estão limpos, mas nem todos, né? Aí, no mesmo tema, a Bíblia diz que ele disse para eles assim: o que eu faço hoje tu não entende, mas de muitos tempos vocês vão entender. Às vezes, irmãos, você está passando uma prova difícil, às vezes você fala: não vou suportar, mas amanhã ela é uma história. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Engrandecido o nome do Senhor. Às vezes todos nós, a partir de que nós nascemos, começa a nossa história. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E que bom seria que cada um de nós deixasse um legado, deixasse uma história que comovente, que alguém olha e fala: ali passou um servo de Deus, ou um servo de Deus fez isso, fez aquilo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que ele disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traz-me que peço aqui um éfode. E Abiatar trouxe um éfode, ou seja, o seu colete sacerdotal. A Bíblia diz que Davi agora, ele precisava ir em busca daquelas pessoas, dos seus filhos, da sua esposa, aquele povo que estava com ele. E a Bíblia diz que ele não fazia, o sacerdote não fazia nada se não colocasse as suas vestes, né? Bendito seja o nome do Senhor. Uns falam um éfode, outros falam uma túnica, né? Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que agora ele indaga ao Senhor Jesus. Por que eu falei, irmãos, que nós não podemos tomar decisões precipitadas? Porque a Bíblia diz aqui no verso, se você tiver com a Bíblia aberta, abre a Bíblia no verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa e alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: perseguirá, porque de certo alcançará e libertará. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, as coisas na direção de Deus, tudo é mais fácil. Quando nós achamos que nós temos condições de fazer alguma coisa, nós não conseguimos fazer nada. Porque a Bíblia diz que Paulo disse: quando ele achava que estava forte, aí que ele estava fraco. Quando ele achava que ele estava fraco, aí que ele estava forte. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é assim. Deus trabalha na simples coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Deus nunca despreza o seu. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei feliz, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio dele. A quantidade de gente que está aqui, bendito seja o nome do Senhor. Deus já estava presente. Amém? Então Deus está aqui, irmão, para te dar aquilo que você almeja, ou mais além do que você precisa. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que agora Davi consultou o Senhor. Ele tinha certeza que Deus aprovou a sua ida. Naquele momento Davi sai com seus homens, e partiu Davi e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram atrás. E seguiu-os Davi os 400 homens, que 200 homens ficaram atrás, por não ter descansado que passaram o ribeiro de Besor. Os irmãos sabem que toda batalha, irmãos, é difícil.
e nem todas elas você vai para ganhar. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos veem aqui que Davi não estava sozinho, ele estava com a quantidade de pessoas, mas alguns dos soldados ficaram para trás, porque não conseguia, estava cansado. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Davi vai mais adiante. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. E seguiu Davi seus 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás e não puderam descansar, porque estava no ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe beber água. O pastor essa noite falou que nós temos que cuidar dos nossos inimigos, né, pastor? A Bíblia nos relata que Davi encontrou esse homem egípcio. Era tudo que ele precisava para chegar lá, tudo que ele precisava. Aquele homem estava ali. Aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele precisava de uma direção de Deus, ele pediu, Deus aprovou. Aí mais na frente ele acha esse egípcio, e esse homem, a Bíblia relata que ele estava ali, irmãos, não era um dia nem dois não, já fazia 3 dias sem comer e sem beber. Bendito seja o nome do Senhor. Se fosse os nossos dias hoje, pastor, chegar o nosso inimigo perante nós, será capaz de nós fazer? Mas a Bíblia disse que ele deu pão, deu o que comer, fortaleceu ele para poder chegar aqui onde precisava. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos que procurar fazer o melhor para Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. E deram um pedaço de massa de figo e dois figos e 2 cachos de passa, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido e bebido nada. É o verso 12, viu? Ele não tinha comido e não tinha bebido nada. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia disse que Davi fortaleceu, restabeleceu a saúde dele, e agora vai em busca da sua família. Irmãos, não desanime, porque se tem um filho nas drogas, seu filho está te dando dor de cabeça, você está passando por luta, não, porque o tempo que determina é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para cada tempo, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fui uma pessoa que nasci no Evangelho. Eu tenho 55 anos de idade, nasci no Evangelho. Por um período de tempo, eu afastei da igreja do Senhor, mas a minha mãe sempre estava curvada o joelho. Eu cheguei, irmãos, situação, não sei por que estou falando isso, mas às vezes você entrou e precisava de ouvir isso aqui. Eu falei, mãe, ela falava para mim assim, meu filho, volta para a igreja. Eu falei, mãe, a situação que eu estou, nem o diabo quer a minha alma. Irmãos, mas Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha de uma maneira totalmente oposta do que você pensa. E hoje, eu não sou um pregador, igual tem muitos aqui que traz a palavra, traz a mensagem. Eu estou gatinhando, estou aprendendo juntamente com a igreja. Mas eu dou graça porque sempre tem uma pessoa nesse momento. Da mesma forma, se você está passando por esse momento, dobra o seu joelho, intercede a Deus, apresenta a Deus, coloca nas mãos de Deus e não coloca a sua mão. Bendito seja o nome do Senhor. E outra coisa, irmãos, antes de tudo, consulta ao Senhor primeiro. Não toma decisão precipitada e nem faça sem a direção de Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Aleluia. Graças a Deus. Então, Davi disse: quem és tu e de onde és? E disse o moço: sou servo de um homem. E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalekita, e o meu Senhor me deixou porque adoeci. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos, né, irmãos, às vezes precisa de uma mão amiga, né? O que aconteceu aqui? Adoeceu, não presta para mais nada, vamos deixar isso aí, vamos seguir a nossa caminhada, né? Mas Deus tinha um propósito, era Ele que Deus precisava usar. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, tem coisas que não vêm para a morte, né? Mas eu não entendo. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia disse que o Senhor Jesus ia passando e os discípulos viu uma pessoa cega. Rabi, quem pegou? Foi ele ou foi o pai dele? E aí? Nem ele nem o pai dele, mas para que a minha glória se manifeste sobre ele. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, estamos passando alguma prova, alguma perda. Às vezes nós entramos no deserto, não é para nós perecer, não. É para a hora que nós vencer do outro lado, nós beber a aguinha fresca. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia é bom nos dá uma experiência grande, né? Moisés,
né? 40 anos ali, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o sapato das pessoas não rasgava, a roupa não rasgava, o pé das crianças crescia conforme o calçado. Quem faz isso, irmãos? É Deus. É Deus que faz isso. Nós não temos capacidade de fazer nada. Se você for esperar uma palavra de mim, eu não tenho nada. Mas eu creio que meu Deus tem para você. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que agora o homem vai e disse para Davi assim, ó, no verso 14, irmão. Nós demos com impeto, com fúria. Bendito seja o nome do Senhor. Com fúria. Para a banda do sul, dos queritas. E para a banda de Judá. E para a banda do sul de Caleb. E pusemos fogo em Ziclague. E disse Davi: poderia descermos e guiarmos a esta tropa? E disse: por Deus, jura, não me matarás e nem entregarás na mão do meu Senhor? E descendo, te guiarei a essa tropa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos, era tudo que Davi precisava. Bendito seja o nome do Senhor. Para resumir aqui, já vou estar encerrando, viu, pastor? A Bíblia disse que Davi chega ali com aqueles homens, diz que ele estava bebendo, comendo, farreando, tudo que tinha roubado. Que beleza, né? Mas a Bíblia disse que Davi, desde o maior até o menor, desceu a espada, não deixou ninguém. E a Bíblia diz que Davi trouxe os seus filhos, trouxe a sua esposa, trouxe tudo que levava. E trouxe além do que levou ainda. Trouxe desse hoje ainda, pastor. Trouxe além do que tinha levado. Então, irmãos, Deus tem muito mais do que você está pensando. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu não quero tomar mais tempo, mas eu quero te dizer nesta noite. Eu já falei para você aqui que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. E eu não conheço a tua vida, mas Deus é conhecedor, porque a palavra de Deus ela é como espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. E às vezes você saiu nesta noite e falou: eu vou hoje, a situação não está boa, mas eu vou assim mesmo. E você disse assim no seu coração: não conheço, não sei, eu conheço todos os irmãos, mas eu não conheço o pensamento, mas Deus sabe. E você falou: se me chamar lá na frente, eu vou estar indo lá receber uma oração da parte de Deus, para que Deus muda a minha história, ou muda a história do meu filho, da minha filha. Se você sentiu no coração, não quero forçar ninguém, é voluntário. Porque o que é bom, pastor, não pode oferecer muito não. O que é bom é assim. Sem crer, quer receber a bênção, você vem aqui nesta noite. É igual eu já disse para você, eu não tenho nada de mim mesmo. Mas meu Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em glória a Deus. Deus supre todas as nossas necessidades. Diz no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, né? Que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eu quero, nesse momento, pastor, colocar a gente de pé. Os irmãos, por gentileza, se coloquem de pé, porque eu já estou encerrando. Eu quero orar pela tua vida, mas com permissão do pastor, eu quero fazer uma oração para você. Eu quero pedir para que Deus venha abençoar você e a sua família. Eu quero pedir também, se tem alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor, e você já chegou ao extremo, você diz: Deus, eu não sei o que eu faço mais, a minha família já não tem o que fazer, já está perdido, é um caos perdido, e Deus quer restituir isso hoje. Hoje é noite de restituição. Deus quer levantar. Deus está falando de família aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, eu quero determinar um milagre sobre a tua vida. Eu quero pedir que Deus venha fazer segundo a vontade dele, não a minha, porque eu não sou nada, sou apenas vaso. Estou aqui para fazer aquilo que Deus quer. Se você quer receber oração, vem aqui à frente. Vou estar orando e já vou estar passando ao pastor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Eterno e soberano Deus, mais uma vez, ó Pai, estou diante da tua presença, Senhor, agradecido a ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me concedeu. Jesus querido, aqui estão os teus filhos. A tua palavra foi pregada, Senhor. Jesus, e o Senhor é fiel para cumprir o milagre que o Senhor tem falado. Deus, visita cada um desses momentos. Entra com a providência, Senhor.
Meu Deus, se for enfermidade, que toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendido agora. Deus, se for falta de emprego, que o Senhor possa abrir as portas. Meu Deus, se for problema no lar, Jesus vai repreendendo todo mal, todo laço maligno, toda ferramenta forjada. Ela não pode prosperar sobre a vida dos teus filhos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, se for vício, Senhor, joga por terra, quebra todo laço, Senhor, toda barreira, todo impedimento. Deus, em nome do Senhor, eu te peço, Senhor, te agradeço, crendo na vitória, Senhor, que o Senhor já está fazendo. É que eu te peço e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.